Olá, adoradores, adoradoras, boa noite, bem-vindos a mais uma live da A Escola do Adorador, nosso canal no YouTube e nosso Instagram também. Hoje o tema é o papel da equipe de louvor. Então, na semana passada nós falamos sobre o papel do ministro de louvor e hoje nós vamos falar sobre o papel da equipe de louvor. Então, vamos fazer aquela oração de entrega ao nosso Deus e já começamos o nosso conteúdo. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais uma noite, Senhor, em que podemos aprender da Tua palavra, Senhor. Começa por mim, em eu poder absorver cada vez mais e mais do que o Senhor tem para minha vida e transbordar, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor, das minhas irmãs. Deus, capacita-me, Senhor, a falar somente aquilo que Tu queres que seja dito aqui, Senhor. Ajuda-me, ajuda o meu coração, Senhor, a ser um coração obediente, um coração santo, Senhor, que eu tenha uma vida sempre santa, justa e piedosa diante de Ti. Que todos aqueles, Pai, que assistam essa live, tanto ao vivo quanto gravado, possam ser edificados por palavras que o Senhor quer que sejam colocadas aqui, Deus. Me coloco inteiramente à Tua disposição, nas Tuas mãos, com toda a humildade e com toda a reverência a Ti, Jesus. Te entrego, Senhor, esse tempo, a minha vida, e te peço, Senhor, que abençoe, Senhor, a cada um que estará assistindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Então, vamos lá. Começando, então, o papel da equipe de louvor. Então, na semana passada, nós falamos sobre o papel do ministro. Algumas coisas até se correlacionam, serve tanto para o ministro quanto para o pessoal da equipe, tá? Então, algumas coisas eu vou passar, mas eu tentei mudar um pouquinho o enfoque para não repetir aquilo que já falamos e a live já está lá disponível no YouTube. Então, quem perdeu o papel do ministro pode assistir lá no YouTube e hoje falaremos, então, do papel da equipe de louvor. Então, vamos explorar essa essência do papel da equipe dentro da nossa comunidade de fé. Mais do que simplesmente cantar canções, o louvor desempenha um papel muito importante na vida espiritual da igreja. Então vamos mergulhar em cada tópico e vamos tentar compreender a importância do louvor, o impacto, a unidade da equipe, a autenticidade do coração de cada membro, o serviço, sensibilidade ao Espírito, a direção do Espírito e no poder transformador que o louvor exerce em nós e através de nós também, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para nós aqui é a importância da preparação espiritual. Então, pega lá a nossa Bíblia, o caderninho para anotar. E a primeira referência é uma que já comentamos aqui antes, mas ela serve como base a nossa referência bíblica para o primeiro tópico. João 4:23. João 4:23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, cultivar um relacionamento íntimo com Deus para liderar os outros na adoração é essencial. Nós não podemos cantar, falar e expressar aquilo que não vivemos. Então, a verdade do nosso coração, a ação do Espírito, a santidade, a obediência, elas são expressas quando cantamos. Podemos até esconder das pessoas os nossos pecados, mas de Deus nós não escondemos. E nós precisamos cuidar para não estar lá levando adoração ao povo com o coração em pecado. Eu costumo falar sempre, quem me conhece de tempos já ouviu esta frase de minha boca: o que fazemos escondido na terra está escancarado no céu.
Tudo que fazemos escondido na terra está escancarado no céu. Então, em Gálatas 6:7 tem uma palavra que também sempre me toca muito, que ela assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Subir no tablado, no palco, no altar, assim como você chama na sua comunidade, é algo muito sério. Nós precisamos entrar com o coração em paz, sem pecado, tá? Então eu falo para vocês, gente, infelizmente já aconteceu isso comigo no passado, de subir no palco, no tablado, no altar em pecado, porque quando a gente briga, quando a gente dá uma resposta maldita pro marido, pro filho, ou você tem algum atrito, ou você faz alguma coisa que você sabe que não deveria fazer, isso, infelizmente, é algo que acontece nas nossas vidas. E às vezes a gente deixa de pedir perdão antes de subir. Mas isso eu não faço mais. Eu tomei um propósito na minha vida muitos anos atrás de que eu nunca mais subiria sem que estivesse com o meu coração limpo. Só que muitas coisas a gente não se toca que fez. Então a gente tem que pedir ajuda do Espírito Santo para que ele nos ajude e a gente possa pedir perdão, se arrepender daquilo que fazemos de errado, né? É inevitável, a nossa natureza humana sempre tem alguma coisa. Às vezes eu indo daqui para a igreja, eu dou aquela xingada no trânsito e eu grito para mim, gente, quem vê a câmera do meu carro vai olhar, essa mulher é louca, porque alguém faz alguma coisa errada e geralmente a minha irritação é com alguém que não dá seta, porque eu quero que as pessoas andem certinho. É uma coisa louca. E daí, quando eu vejo que eu tô fazendo isso, eu grito para mim mesmo: sai, Eva! Sai, Eva! Então quem vê de longe deve achar, essa mulher é louca. O que ela tá gritando, sai, Eva? Sai de mim isso. Eu não quero mais isso. E daí, mas eu, na mesma hora, eu pego, Senhor, me perdoa, porque eu no trânsito, às vezes, eu ainda tenho essa dificuldade, eu preciso muito ser tratada nesse quesito. E então, é importante, sempre que a gente vai tocar no louvor no domingo, antes disso a gente faça. Antes de ir para lá, antes, no seu momento de oração, no seu momento de devocional, pedir ao Senhor, por favor, Senhor, mostra o que eu preciso mudar, o que eu preciso me arrepender, o que eu fiz que eu posso hoje confessar, restituir, enfim, para que a gente esteja sempre nessa prática, não só no domingo, né, mas todos os dias, vendo isso no nosso coração, mas essencialmente quando a gente vai ministrar louvor, cuidar com isso. Lembrando que quem ministra não é só o líder. Todos que estão na banda, todos que estão na equipe, todos que estão no apoio, na técnica, na mídia, também fazem parte desse processo do Ministério de Louvor e Adoração. Então, precisamos arrepender e confessar os nossos pecados todos os dias e viver uma vida santa, justa e piedosa, para a honra e para a glória de Deus. Não só o líder precisa se santificar, mas cada integrante da equipe deve viver uma vida completamente rendida a Deus e obediente a Deus. Então, se você tá escalado para tocar, e você tem algo muito grave que você não consegue resolver, conversa com o teu líder, pede para ficar de fora nesse dia. É importante que você não suba lá com o teu coração pesado. Às vezes é melhor a falta de um instrumento do que alguém que está em pecado, que está com problemas graves ali no tablado, no palco, no altar, assim como você chama, tá?
Então, conversa com o teu líder, peça para ficar de fora. O Senhor te conhece, tá? Se você estiver arrependido de algo que você fez e ele te trouxe memória, ali mesmo, ore, confesse e glorie ao Senhor. E vai louvar o Senhor e vai ajudar os seus irmãos a louvar o Senhor. O importante é que você não vá para lá, para a igreja, para o tablado e sabendo que está em pecado, sabendo que está errado, sem resolver, sem confessar, sem fazer uma oração de entrega e de renúncia ao Senhor, tá? Então, cuida isso, de estar sempre subindo com o coração cheio de arrependimento, de santidade, de obediência. E esteja também sempre nutrido da palavra de Deus. Por isso é tão importante o devocional na vida de cada cristão e principalmente aqueles que estão em liderança, ou em louvor, ou em palavra. Esteja sempre nutrido, mesmo que você não ministre com a boca, você estará ministrando com o seu instrumento e com a sua vida. Então, o violonista ministra com o violão e com a vida, o baterista com a bateria e com a vida, o baixista com o baixo e com a vida, o pianista com o piano e com a vida. Então, não é só o cantor ou só o ministro. Nós, todos que estamos no instrumental, também ministramos através do nosso instrumento e da nossa vida. Então, eu falo que a gente tem que cuidar da tríade. É a tríade do adorador. Oração, estudo da palavra e busca da presença de Deus. Tríade do adorador. Oração, estudo da palavra e busca da presença de Deus, tá? É uma tríade infalível para que a gente esteja em comunhão com Deus. O segundo tópico é um tópico bastante peculiar e muito importante em todas as igrejas. Não conheço uma que não tenha algum tipo de problema com esse segundo tópico. Autoridade e submissão na equipe de louvor. Autoridade e submissão na equipe de louvor. Então, o nosso versículo bíblico, a nossa referência está em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos líderes e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E ainda coloco mais um versículo aí, considere os outros superiores a vós mesmos, tá? Então, a gente tem que reconhecer a importância da liderança dentro da equipe e a necessidade dos liderados se submeterem à autoridade do líder. Por que ter uma liderança? Porque tem que ter alguém pensando na intencionalidade das coisas. Tem que ter alguém que vai cuidar de escala, né? Todas aquelas responsabilidades que a gente viu na aula passada, eles têm que ter um líder, alguém que vá à frente, que possa delegar, que possa trazer para si algumas coisas que são importantes, que precisam ser tomadas decisões, enfim. Então, os liderados, a equipe, elas têm que reconhecer a importância de ter uma liderança dentro da equipe e a necessidade de se submeter à autoridade, tá? Isso é bíblico, é do cristão, submissão às autoridades, independente do ministério, tá? Primeiro, toda liderança, gente, é colocada por Deus. Independente se houve uma votação humana ou não, ela foi colocada lá por Deus. Então, ou colocada por Deus com a permissão de Deus, né? Portanto, a primeira atitude é orar pelo seu líder, tá? Muitos líderes não têm essa retaguarda de oração. E as setas do inimigo vão ali, no líder. Então, ore pelo seu líder, ore pelo seu pastor, ore
ore pelas autoridades que estão sobre a sua vida, porque eles te amam e querem te ajudar e querem trazer para você experiências com o Senhor e querem abençoar a tua vida de diversas formas, tá? Então, a primeira atitude, então, é orar pelo líder e cuidar dessa retaguarda. Segundo, coopere com o líder. Coopere com o líder. Como você pode cooperar? Estando no horário nos ensaios, estando no horário na hora de começar o louvor, no final enrolar cabo, cuidar para que os instrumentos da igreja sejam bem guardados, limpos e bem guardados, para que outras pessoas que vão usar também nos demais ministérios, né? Às vezes tem mais de um culto. Então, geralmente, a equipe principal está no domingo e existem outras equipes que vão estar durante a semana. Então, às vezes, um instrumento ele é dividido por mais de um músico. Então, se todos cuidarem, fica muito mais fácil. Então, o líder ele não precisa ficar que nem uma babá. Faz isso, faz aquilo. Coopera. Você é o teu instrumento. Então, o líder não precisa ficar atrás de você. Guarda o violão. Fecha ali. Tira os pratos. Enrola o cabo do microfone. Coloca o microfone sem fio na base. São coisas que você pode fazer cooperando. Aí você vai dizer, Márcia, mas isso aí todo mundo faz. Negativo. Não faz. A gente chega em igrejas em que os cabos estão todos pelo chão, que os instrumentos estão jogados. Jogados. Tem lugar que você chega, os cases estão semi-abertos. O cara só coloca o instrumento lá e o case é semi-aberto. Então, sabe, coisa simples. O que custa fechar o zíper para que não entre sujidades no instrumento durante a semana, né? Então, coopere com o seu líder nessas coisas. Se marcou 1h30, é 1h30, tá? Ou antes disso, mas nunca depois disso, porque você vai atrapalhar o andamento da tua equipe. A não ser que seja um caso de extrema emergência de saúde médica com você ou com alguém da sua família, mas tirando emergências, chega no horário. Tem horário para ser cumprido. E nós devemos ser diligentes em servir. Diligentes em servir. Já pensou se cada um chegasse a hora que quisesse? Ah, não, é 1h30, mas um chega 1h25, o outro chega 1h40, 1h55, o outro chega às 2h, chega às 2h15. Não é assim que funciona, 1h30 de 1h15 a 1h30 você tem que estar lá. Ah, mas não tem ninguém na igreja, a igreja está fechada, eu não posso chegar 1h15. Fica lá esperando. Ou se organiza para chegar um pouquinho antes do horário, mas não depois do horário, porque o tempo é curto. Né? Muitas vezes, ainda mais hoje em dia, que não há ensaios, há apenas uma passagem de som. Às vezes você dá qualquer probleminha em algum lugar, perde esse tempo ali e daí atrasa tudo. Então, coopera chegando no horário, tá? São pequenas coisas que somadas ajudam demais, tá? O teu líder a não ficar nervoso, sabe? Porque às vezes ele, poxa, tá faltando e não sei o quê. Deixa ansioso, sabe? E acaba perdendo aquela paz. Então, vamos todos cooperar, somos uma equipe, vamos cooperar uns com os outros. Quando você coopera em coisas assim, você não coopera só com o seu líder, mas também com os seus colegas músicos, que estão lá no horário, e por isso você também precisa estar no horário. Teve um irmão que comentou uma vez que o pai dele era o pastor e ele era o músico da igreja, era baterista, inclusive. E ele atrasou, ele estava na igreja, e ele foi para casa tomar banho, e quando ele voltou, ele atrasou 15 minutos para o ensaio. O pai dele mandou ele não subir. Ficou lá no banco, nunca mais se atrasou. Só que hoje em dia, ninguém mais faz isso. Fica, meu Deus, não, vai ficar sem bateria. Aí o outro diz, não, coitadinho, ele vai se ofender, né? Então, a gente precisa ser diligente com o horário
e o líder precisa cobrar um pouquinho mais também, tá bom? Não sei se é o caso, né, de dizer não suba, aí eu acho que é algo bem pessoal de cada líder, mas de conversar, olha, você tem se atrasado, você tem que cooperar com a equipe, estão todos te esperando, né? Nada que uma boa conversa em amor não resolva. Então, para isso, essa conversa boa em amor, já entramos aqui num outro ponto, que é o equilíbrio, né, da liderança entre ser firme e amorosa, promovendo um ambiente de respeito e unidade, tá? Esse é o papel do líder. Observar a instrução e seguir conforme a liderança já é o papel do liderado. Então, se o líder é firme com amor e o liderado observa a instrução e segue, tudo anda em perfeita harmonia, né? O seu papel de liderado. E outra coisa, gente, é muito importante. Cuide com conversas paralelas. O que eu quero dizer com conversas paralelas? Não cria intriga, fofoca a respeito do seu líder. Não cria intriga, fofoca a respeito do coleguinha. Gente, se você não concorda com algo que dá para passar por cima, passa por cima e vai que vai, segue o baile. Se for algo muito relevante, algo que incomoda demais teu coração, chama, conversa, com calma, com amor. E lembrando que a base sempre qual é? Nós já falamos sobre isso em lives anteriores. A base é sempre o amor e o perdão. O amor e o perdão, tá bom? Então, é muito importante a gente acabar com fofoca na igreja. Acabar com fofoca no grupo. Isso é muito ruim. Às vezes a gente faz até sem querer. Eu percebo, às vezes, aquele comentário. A gente tem que colocar na nossa mente que a gente precisa edificar sempre. Quando a gente pensa, isso vai edificar, isso que eu vou falar, esse comentário que eu vou fazer vai edificar, né? Então, são coisas que nós precisamos cuidar com o que sai da nossa boca, tá bom? Próximo tópico é coração sincero, valorizando o coração e valorizando a excelência. Na semana passada, eu até falei que eu acho bem absurdo assim, as pessoas colocarem a excelência acima do coração. Né? Eu acho que o coração e a excelência ela tem que andar junto. O que é excelência? É fazer com diligência, não é ser o melhor do mundo. Tá? Mas vamos primeiro para a nossa referência bíblica. Tá? A nossa referência bíblica ela está em Salmos 51:17. Salmos 51:17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, eu não aceito colocar a excelência musical acima do coração. Pode dizer o que for, para mim isso não é bíblico. Mas não podemos desprezar a capacidade musical, e eu falei isso na live anterior e destaco de novo. Não é dizer eu tenho coração e não estudar. Aí não. Aí você não está sendo diligente com aquilo que o Senhor te deu. Você pode começar tendo só o coração e se capacitar musicalmente ao longo do processo. Aí é show. Porque daí você pode colocar mesmo alguém que começou agora. Se ela tem coração, ela sabe que ela precisa se desenvolver e ela vai fazer questão disso. Agora, você colocar só alguém que tem uma excelência musical, mas que não tem vida com Cristo, meu Deus, gente, isso não, jamais colocar excelência acima do coração. Esse equilíbrio, coração e excelência, é show, tá? E se a pessoa começa tendo primeiro coração e depois se desenvolve, ok também. Porque nós não estamos falando com igrejas grandes que têm milhares de músicos sentados. Nós estamos falando com igrejas pequenas que não tem um músico para liderar o louvor. Tem igreja que coloca
música na tela lá de banda, de cantor, para a igreja cantar junto, porque não tem alguém para liderar louvor ou para tocar um instrumento. Então, não vem me dizer que é excelência. Então você sai da onde você está e vai numa igreja dessa tocar. Mas você não vai, porque você prefere ficar na igreja que tem 30 mil pessoas te olhando. Então, coração sim, e nós vamos capacitar os irmãos que não têm, nesse momento, a musicalidade, e vamos ajudar, e vamos incentivar, e vamos ensinar e capacitar para estar lá. Então, o coração de serviço e desenvolvimento musical devem andar juntos. Não descartar um músico iniciante que tem chamado. Também não descartar o profissional que tem chamado. Mas descartar tanto o iniciante quanto o profissional que não tem o coração do Senhor. Isso sim. Eu prefiro um aprendiz que coloca todo o seu coração e sua vida a serviço do reino de Deus do que um habilidoso que só aparece lá para tocar. Tá? Então o louvor, ele não vai nem passar do teto. Então o que nós precisamos, gente? Capacitar pessoas que entendam o seu papel como ministro de louvor, independente se ele é o líder ou se ele é a equipe. Então, aí não importa o tamanho da igreja. Todos têm que ter a tríade oração, estudo da palavra e busca da presença de Deus. Tem que ter o coração de serviço e o desenvolvimento da habilidade musical. Então, não importa se você está começando, vai estudando e vai colocando o teu coração diante do Senhor, e o Senhor vai te capacitando, e você vai fazendo a sua parte, estudando, e uma hora você vai estar lá louvando junto com a equipe que está ministrando agora na tua igreja, na tua comunidade de fé. Outra coisa, outro tópico, ministério de serviço, louvor como expressão de amor e serviço à comunidade. Louvor como expressão de amor e serviço à comunidade. Então, a referência bíblica, ela está em Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele vivais, arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Mais uma vez, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele vivais, arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Nós, como equipe de louvor, devemos enxergar o nosso ministério como uma forma de amor e serviço à comunidade, não apenas uma performance musical, tá? Servir com amor dedicado. E quando isso acontece, as coisas andam, porque a gente entende que é um serviço de amor a Deus e aos nossos irmãos. A música, ela envolve as pessoas. As letras, a música, os acordes que você usa, ela envolve, a música ela envolve as pessoas. E ajuda a mudar estados de espírito. Então a pessoa chega meio triste, vem algumas músicas que alegram, não sei o que, muda o teu estado de espírito. A gente pode ser intencional, sendo espiritual. Toda vez que a gente pensa num determinado repertório, a gente pensa intencionalmente. Só que antes disso a gente ora, a gente pede a direção de Deus. E isso é espiritual. Isso não é uma coisa bagunçada. Isso é uma coisa intencional, mas não deixa de ser espiritual. Quando a gente faz de qualquer jeito, não é espiritual. Quando a gente faz de qualquer jeito, a gente deixa de ser diligente naquilo que nós fazemos, que daí sim deixamos de ser excelentes naquilo que estamos fazendo. Tá? Uma vez eu fiz isso aí, há muitos anos atrás. Peguei 5 irmãos da igreja, de diferentes núcleos, né, jovens, mais maduros, enfim, e pedi para eles me darem as músicas que eles mais gostavam de cantar na igreja. E a partir dessa lista que eu recebi deles, eu montei um repertório.
Faz isso toda semana? Não faz, mas não tem problema fazer, não fazer. Mas eu quis envolver a comunidade naquele domingo, para que eles também pudessem se sentir parte. Fui intencional, deixei de ser espiritual? Não. Pedi a orientação do Senhor, o que dessa lista a gente pode cantar que vai te louvar, que vai te honrar, que vai trazer alegria, que vai trazer cura, que vai trazer revelação, que vai trazer um ambiente propício para glorificar o teu santo nome, tá? Então, o louvor é para Deus, para ajudar as pessoas num serviço de amor e também de auxiliá-las nesse momento de louvor em que elas podem, através daqueles cânticos que estamos ministrando, elas também se chegarem mais perto de Deus, sentirem a presença de Deus na vida delas. Próximo tópico, impacto transformador. Impacto transformador. O louvor como ferramenta de transformação e evangelismo. Então, a nossa referência bíblica é 1 Crônicas 16, 23. 1 Crônicas 16, 23. Cantai ao Senhor todas as terras, anunciai de dia em dia a sua salvação. Então, a gente tem que reconhecer que o papel do louvor na edificação da igreja e na proclamação do evangelho do reino, ela se expande também para fora da igreja. Nós temos visitantes que nunca ouviram a palavra do Senhor. Eu mesma fui uma pessoa, eu tinha 14 anos quando eu comecei a ir na igreja, eu não tocava instrumento nenhum, nunca tinha visto louvor na vida. E cheguei lá, eu me lembro até hoje, que uma das músicas que mais me chamou a atenção foi A Começar em Mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E a partir daquele cântico, eu anotei assim, uns 2 ou 3 cânticos no meu caderno. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha Bíblia, eu peguei uma Bíblia daquelas grandona, sabe, que fica aberta na estante, assim, e fui procurando aquelas músicas na Bíblia, e ia cantando junto, assim, e aquilo, nossa, o que tá cantando tá aqui escrito, né? Então foi muito, muito legal. Então, o Ministério de Louvor, ele é para edificação da igreja e para proclamação do Evangelho do Reino para visitantes, ou nas ruas, ou aonde quer que você queira cantar, ou aqui na internet, enfim. A equipe de louvor, ela pode ser, sim, agente de transformação e instrumento de Deus para alcançar perdidos. O Salazar, ele fez alguns vídeos com um coral, onde ele evangeliza em ônibus, no centro da cidade de Curitiba, e impactando pessoas desconhecidas. A música tem disso também, de atrair pessoas, né? Então, a equipe de louvor, algumas, elas podem, sim, sair das 4 paredes e poder proclamar o evangelho do reino em outros locais também, né? Isso aí vai de cada equipe. Mas tem que lembrar sempre que temos sempre visitantes, pessoas novas que nunca ouviram louvor na vida e que podem, sim, ser impactados através da música dentro da igreja. O compromisso com um louvor verdadeiro e profundo. Compromisso com um louvor verdadeiro e profundo. A referência está em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como equipe de louvor, nós devemos abraçar o nosso papel com zelo e dedicação, buscando sempre glorificar a Deus e abençoar a nossa comunidade de fé, ressaltando a importância de um louvor que não seja meramente musical, mas que realmente toque o coração de Deus e alcance os corações dos irmãos com a verdade e com o amor de Cristo, tá? Então vamos para o nosso adorador mão na massa.
Então, anota no seu caderno, adorador mão na massa. Quando a gente faz assim no final, é bom porque daí eu não preciso dar o tempo, e daí você pode ficar quietinho agora no final da live, assim que a gente encerrar, e fazer o adorador mão na massa, tá bom? Porque é algo para você refletir, para você olhar para dentro de si, avaliar o seu coração, reflita e sonde o seu coração. Eu tenho 3 perguntas hoje para a gente refletir e para a gente, quem sabe, escrever, colocar aí, pensar, meditar nisso, tá? Como tenho me portado dentro da minha equipe de louvor? Como tenho me portado dentro da equipe? Como? Segundo, como tenho visto o meu líder? Como tenho visto o meu líder? E como posso fazer para cooperar? Como posso fazer para cooperar com o líder, tá? Então essas 2 aí são uma, tá? E a terceira, como servir melhor? Como eu posso servir melhor dentro do ministério, dentro da minha igreja, enfim, tá? Então, como tenho me portado dentro da equipe, como tenho visto meu líder e como posso cooperar com ele, como servir melhor na minha comunidade de fé, ou no ministério, enfim, tá? Então, eu repito o desafio do ministro para o desafio dos liderados da equipe, tá? Procure aprender bem o seu instrumento, procure aprender sobre o Ministério de Louvor e Adoração. Esse canal aqui é bacana, mas procure outros também, tá? De pessoas sérias, equipes sérias, ok? E então você pode sempre estar acompanhando aqui também na quinta-feira, live, toda quinta-feira às 19 horas, @Escola do Adorador. Procure participar de workshops, conferências com ministros sérios, aprenda mais sobre. Gente, estudar nunca é demais. E o grande finale, que é estude a palavra de Deus antes de qualquer coisa. Se você começa a estudar muita coisa sem ter conhecimento da palavra de Deus, você é levado para qualquer vento de doutrina. E o povo carece por falta de conhecimento. Então, estuda a palavra de Deus. Estudou a palavra de Deus, aí estuda com tudo sobre o Ministério de Louvor. Estude primeiro a palavra de Deus. E daí vai que vai. Participa de workshop, conferência. E você estudando a palavra de Deus, você tem toda a condição de ver se uma letra de uma música pode ou não ser cantada na nossa comunidade. Para que não entre heresia, uma palavra que seja, dentro do nosso ministério. Tá bom? E termino hoje com o versículo de 1 Coríntios 10:31, que é sensacional. Assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Fazemos tudo para a honra e glória do nosso Deus, nosso Pai amado, maravilhoso. Glórias a ti, Jesus. Gente, muito obrigada por mais uma live. Até a semana que vem, quinta-feira, 19 horas, estaremos juntos aqui no A Escola do Adorador. Até segunda-feira, a gravação dessa live estará disponível lá no YouTube, A Escola do Adorador também. Então, gente, beijo, beijo e até a próxima quinta. Tchau!